Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live Um por Todos com Youssef Haddad. Hoje nós estamos transmitindo a live pelo auditório da Unify, que é uma autarquia municipal, Centro Universitário de São João da Boa Vista. Nós estamos contando com o apoio do Labicom, que é o Laboratório de Comunicação dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo aqui da Unify. Desde já eu quero agradecer todo esse apoio, que vai deixar a live muito melhor para vocês assistirem aí de casa. E agora eu quero convidar vocês a assistir um vídeo para conhecer um pouco mais sobre a Unify. Nascemos numa cidade pequena do interior quando isso era praticamente impossível. Mas a vontade de desenvolver a região e desenvolver pessoas, criar transformação, foi o sim que a gente precisava. Desafios? Muitos. Muitos nãos. As pessoas perguntavam para que uma faculdade, se os colégios já não eram suficientes. A resposta era para aqueles nãos, era que não. Sim, a gente sabia e queria o futuro. Dissemos sim para a transformação, sim para a melhoria de vida de milhares de alunos, para o amanhã, para o futuro. Sim para o melhor, para a melhoria do outro, para transformar vidas. Da Faculdade de Ciências Econômicas, nos transformamos em um centro universitário que traz na sua veia a missão de transformar a cidade em um polo de educação e desenvolver a região. Nessa caminhada, muitos outros nãos vieram, mas a gente continua dizendo sim para aquilo que temos na alma desde sempre: crescer e nos desenvolver. São 60 anos de nascimento e de superação. Somos mais de 200 profissionais trabalhando incansavelmente para trazer sempre o melhor para os nossos alunos e para a nossa gente. Há 60 anos conectados com o futuro. Unify, a primeira instituição de ensino de São João da Boa Vista. Sim para a nossa gente. Sim para o nosso futuro. Eu tô vendo que tem muita gente entrando aqui na live e eu quero saber se a galera do Rally tá aqui acompanhando a gente. Se tem piloto, se tem navegador, a equipe, tá todo mundo assistindo aí. Eu quero saber quem vai correr os Sertões esse ano também, ou já correu, ou quem ainda tem curiosidade em saber mais. E, principalmente, as perguntas que vocês vão preparar para o Youssef responder aqui comigo hoje. Então, fica de olho aqui na live, vão mandando as perguntas que a gente vai respondendo ao longo da noite. Conta para mim de qual região, de qual cidade você é, qual é a sua equipe, se você já correu, enfim, quero saber tudo de vocês e quero saber o que vocês querem saber do Youssef aqui também com a gente. Para dar início aqui na nossa live, eu quero chamar a pró-reitora de graduação, Alice Oru. Ela vai dar boas-vindas aqui para a gente hoje, né, Alice? Seja muito bem-vinda. Muito boa noite a todos os presentes aqui no auditório da Unify. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí em diversos lugares do Brasil. A Unify, em nome da reitoria, eu, nesse momento, gostaria de agradecer a oportunidade de poder apoiar esse desafio tão importante. Quando nós pensamos em desafio Um por Todos, a Unify se encontra totalmente dentro desse quadro também. A Unify é uma instituição pública que vive exclusivamente da mensalidade dos alunos, e aqui nós trazemos ensino de qualidade em diversas áreas. Então, quando nós temos a oportunidade de trazer um evento dessa magnitude, principalmente transmitido pelos nossos professores, nossos alunos, nosso laboratório, nós nos sentimos muito orgulhosos de poder fazer parte dessa história. Aqui na Unify, nós temos cursos na área da medicina, das engenharias, na área de gestão, comunicação, psicologia. E hoje, quando
quando nós pensamos num desafio dessa proporção, nós sabemos que todas essas áreas precisam estar interligadas para que o sucesso seja obtido. Então, ficamos muito satisfeitos de fazer parte dessa história com vocês. Desejamos muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. E agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o dono e idealizador desse projeto, o Youssef. Eu vou falar um pouquinho para ele desse currículo, eu vou até ler para não esquecer de nada, porque é um baita currículo aqui para vocês. Eu acho que é muito bacana vocês saberem dessa trajetória dele, porque não é a primeira vez que ele está correndo, que ele está se desafiando nisso. O Youssef, para vocês terem noção, ele é tricampeão dos Sertões, ele foi melhor estreante de Rally Dakar, ele também é vice-campeão do Rally na categoria T1.2, bicampeão brasileiro de Rally, engenheiro mecânico e diretor da Mitsubishi Cup. Então, baita currículo, né, galera? Para vocês terem noção. Agora eu quero chamar ele aqui para dar boa noite, para a gente iniciar essa live super bacana que a gente tem preparada. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Boa noite aí quem está assistindo. E chegou a hora da gente falar um pouco aí sobre o desafio Um por Todos. Tá preparado para esse ano? Como é que tá o coração? Tá ansioso? Natália, na verdade, tem um lema no Rally, né? Que ser pronto só na hora que a contagem regressiva termina. Então, até estar lá em Foz do Iguaçu, até iniciar o Rally, a gente está se preparando. E isso vai acontecer no deslocamento inicial e na hora que o relógio da regressiva começar. E aí vai estar pronto do jeito que tiver, realmente. Mas a gente realmente está bem motivado e nos preparando aí para conseguir vencer esse grande desafio. Vamos seguir um pouquinho mais com umas perguntas que eu tenho para você. Eu queria primeiro que você me falasse sobre esse seu currículo, que eu falei um pouquinho aqui. Você já correu os Sertões, né? Como que são as provas? Porque acho que cada prova tem uma dificuldade, tem um desafio maior, né? Sim, na verdade, são 13 edições que eu participei correndo do Rally dos Sertões e mais 4 edições que eu participei como equipe. Então, estou indo para o meu 18º Sertões, em 20 anos de Rally. E na verdade, assim, para realizar esses 20 anos, né, para fechar esses 20 anos, eu entendia que era necessário achar um desafio, achar alguma motivação que realmente me tirasse de casa e que fizesse sentido, né? Eu posso dizer que com esse currículo, assim, tudo que eu imaginava como competidor, eu alcancei. Talvez até mais do que eu esperava, né? Quem esperava lá atrás correr o Rally dos Sertões, eu fui lá e venci 3 vezes o Rally dos Sertões. Mas eu achava que precisava de alguma coisa a mais, precisava de uma motivação, precisava de um desafio realmente que marcasse a história, que ficasse para a história. E realmente você fica para a história quando você faz algo que ninguém nunca fez. E eu me cobrava isso, me cobrava achar esse algo que ninguém nunca fez. E eu sabia que tinha que ser no Rally, eu sabia que tinha que ter nos Sertões. E era a hora de me colocar à prova. Então o desafio Um por Todos é realmente me tirar do conforto, me tirar da situação que eu estava como navegador e me desafiar, né? Realmente me desafiar e realizar isso que talvez eu mesmo em algum momento achei que era impossível e com o tempo eu achei que não, que agora era a hora, só hoje eu tenho essa experiência, essa maturidade para conseguir realizar um desafio como esse. Muito, muito bacana. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente perguntando o que é o Rally dos Sertões. Então, acho que agora é a hora da gente mostrar um pouquinho com o vídeo, né, para o pessoal entender um pouco mais o que é os Sertões. Por 30 anos, nós ouvimos a mesma coisa. Vocês são malucos? Pra que sair de casa para ir pro meio do nada? Isso nunca vai dar certo no Brasil. Então, por que continuamos?
Porque cada Sertões é o mesmo frio na barriga, como se fosse o primeiro. Eu já vi motos se transformarem em bala. Já vi pilotos se transformarem em poetas. E já vi pessoas comuns se transformarem em lendas. Uns chamam de família, eu chamo de máfia. E não importa se você vai ganhar ou perder, pilotar ou não. Bora! Você vai sair dos sertões como um gigante. Nunca me esqueço da sensação de ir pela primeira vez. Aqui me tornei musa, símbolo e inspiração. E os sertões nunca vai se esquecer de mim. Muitas vezes vão duvidar de você. Podem ter mais dinheiro, mais estrutura, mais nome. Mas eu te garanto, Deus é brasileiro. Deus é ralizeiro. É tudo sobre insistir, persistir e não se dar por vencido. Você vai perder. A glória vai escapar das suas mãos. É o Marcos. Mas com muita luta, seu carro vai estar voando como uma nave. E quando você percebe, é uma lenda também. Não importa o que digam, nós vamos voltar, voltar e voltar. No bicentenário da nossa independência e no aniversário dos Sertões, voltamos para o maior rally do mundo. Vamos cruzar o país que é nossa casa. Não porque somos loucos, porque somos ralizeiros. Gigantes por natureza. Esse ano é um ano fundamental para os Sertões. Ele deixa de ser o maior Rally das Américas para ser o maior Rally do mundo, em homenagem aos 30 anos de vida. O Youssef vem com um projeto tão inovador, né, e tão desafiador quanto essa edição de 2022, que vai passar pelas 5 regiões do país. Nos Sertões, né, os pilotos desafiam as suas capacidades técnicas, habilidades e as máquinas também. E pela primeira vez a gente vai ter um piloto correndo sozinho, ou seja, a mesma coisa que os competidores de moto fazem, navegando e pilotando. Agora o Youssef vai inaugurar essa categoria nos Sertões. Nesse projeto Todos por Um, né, preparado aí o carro pela Spinelli, e vai ser uma honra ter essa história para contar no maior rally do mundo. Boa sorte, Youssef. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Sertões. Realmente o Rally dos Sertões, para mim, tem um significado muito grande, né? Eu me lembro, com 13, 14 anos, lendo uma revista chamada, infelizmente extinta, 4x4 Companhia, que contava a história do Rally dos Sertões, a primeira edição onde os carros participaram. 5 carros, né? Inclusive um deles é o Edu Piano, que está com a gente, teve com a gente esse final de semana correndo a Mitsubishi Cup. E quando eu vi aquela revista e li aquela história, aqueles malucos que saíam de São Paulo, né, do Pacaembu na época, e cruzavam todo o Brasil até o Nordeste, eu falava, cara, um dia eu vou acompanhar o Rally, um dia eu vou assistir o Rally. E aí, num sonho bem distante, eu pensava que um dia eu iria correr o Rally. E os anos foram passando, né? Aquele moleque ali que ficava em volta de Jeep e ficava atolando na lama, foi se aproximando dos Sertões, né? Quando eu passei a me aproximar na Faculdade de Engenharia Mecânica, com o projeto Mini Baja, eu começava a perceber esse Rally cada vez mais perto e que aquele sonho estava chegando a hora de acontecer. Ainda o sonho era só ir lá assistir, né? E em 2002 eu fui pela primeira vez assistir a largada dos Sertões, já como estagiário da Mitsubishi, e em Goiânia, né, que por vários anos abrigou a largada do Rally, e eu fiquei totalmente encantado com aquilo, e eu tive a certeza que o que eu tinha lido na revista
há quase 10 anos atrás, era realmente o que eu queria. Em 2003, enfim, eu participei do meu primeiro Sertões como engenheiro pela equipe Mitsubishi, né? E já foi um ano que a gente teve aí a felicidade da equipe vencer, com o Giga e o Marcelo Vívolo. Isso se repetiu em 2004, só que ali já começou aquele negócio ficar maior. Eu já não queria só estar lá, eu queria estar dentro, eu queria estar correndo. Em 2005, fiz minha estreia como navegador, né, nos Sertões, correndo ao lado do Maurício Neves. E de lá para cá, foi uma história fantástica, 2008 e 2009, com o Jean Azevedo, já vencendo na categoria, sendo a melhor dupla brasileira em 2009. E até que 2010 veio realmente a realização ou a superação do sonho, que foi vencer o Rally dos Sertões, no geral, nos carros, ao lado do Giga Spinelli. Então, acho que a minha história com os Sertões é uma história muito estreita, né? É um sonho de menino. Talvez uma das grandes motivações minha para fazer engenharia mecânica se chama Rally dos Sertões. E eu precisava realmente colocar um nome nesse rally. E não era só o nome vencendo 3 vezes, era colocar o nome realizando algo que ninguém nunca fez. Então chegou a hora do desafio um por todos e de marcar meu nome aí na história do Rally dos Sertões. É muito lindo saber essa história, toda essa sua trajetória, porque eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E eu tenho uma dúvida também, porque assim, para um baita rally como esse, né, uma baita corrida, precisa de um super carro. E eu quero saber qual que é o carro que vai te acompanhar nessa corrida e nessa trajetória incrível que você vai fazer. Acho que quem conhece um pouquinho da minha história sabe que não poderia ser diferente. Sabe que a gente tem aí, misturado com o coração, a gente tem 3 diamantes. Então, vamos assistir o vídeo e daqui a pouco a gente fala mais sobre o carro. Para nós da Mitsubishi Motors, é muito bom poder participar dessa edição histórica do Rally dos Sertões, e principalmente desse desafio que um por todos que o Iosif fará. Esse desafio ele demonstra muito o DNA da marca, né? A robustez, a força, o estilo aventureiro e 4x4 que os veículos oferecem para os seus clientes. Então, nós estamos muito felizes com essa parceria, desejamos muito sucesso, Iosif, nessa empreitada. A gente sabe que você vai arrasar, você é 4x4 na veia e será muito divertido acompanhar esse desafio. Obrigado, Letícia. Quando eu comecei a pensar no desafio, eu deixei uma coisa, era um pré-requisito. Eu só iria se fosse de Mitsubishi. Não por qualquer outra coisa, mas pelo DNA, pela minha confiança e principalmente pela minha história, né? A Mitsubishi me pegou em 2000, quando ela patrocinou o projeto Mini Baja, lá em São Carlos, né, na faculdade, e acreditou naqueles moleques loucos que queriam fazer um carro para andar na lama. E um ano depois a Mitsubishi foi lá e falou: pô, eu quero vocês aqui. E pegou daquelas 20 e poucos meninos, pegou 4 como estagiário, e um deles topou um desafio de sair de São Paulo, de sair da zona de conforto e ir para Catalão, para a fábrica, né? Nem tinha me formado ainda e vivia na estrada
dividido entre São Carlos e Catalão. E dali para frente, fui efetivado, voltei para São Paulo e foram 14 anos de Mitsubishi. E o último projeto meu dentro da montadora foi o desenvolvimento da Triton Sport R, já pela Spinelli Racing, né, junto com o Giga. Então foi um carro que a gente trabalhou muito, né, a partir de 2017, para desenvolver um carro com homologação FIA, para desenvolver um carro dentro de um regulamento extremamente restrito, né, super difícil. E esse carro estreou, esse carro já venceu na categoria por 2 anos no Rally dos Sertões. E é um carro que, modesta à parte, eu me sinto me sinto totalmente pai desse carro, né? Além de ter feito toda a parte de projeto, foi um carro que eu rodei toda a durabilidade. Então, a Triton Sport R é o carro que vai estar comigo, é o carro que eu vou estar nesse desafio, porque é um carro que eu confio muito, é um carro que eu conheço muito. Então, acho que a gente se mistura muito dentro de tudo isso. Então, para mim é uma alegria, realmente. Obrigado, Mitsubishi. Eu falei que eu só iria se fosse de Mitsubishi, e foi talvez a parte mais fácil de toda essa história, porque quando eu levei essa ideia até a Letícia, até todo mundo de lá, eles literalmente compraram a ideia imediatamente, me chamaram um pouco de louco, eu tenho que confessar, né? Tem que ser um pouquinho, né? Exatamente. Várias vezes, em várias reuniões, eles no meio da reunião paravam e falavam para mim: Wilson, mas você vai fazer isso mesmo? Eu falei: vou. E eles falavam: então a gente está com você. Tá no sangue isso, né? Não tem como. Não tem como. Na verdade, acho que as coisas vão se misturando, né? O Rally, os Sertões, a Mitsubishi, acho que talvez a minha história profissional toda fica sintetizada nessa edição e nesse desafio. E é bacana porque o nome do projeto, né, do Rally, é Um por Todos. Mas a gente sabe que para você correr nesse Rally, né, com todo esse projeto, são todos por um. Porque são todas as pessoas que acreditaram em você, todas as marcas. E eu acho que é válido a gente começar a conhecer um pouco mais dessas empresas, desses parceiros que acreditaram nessa história, né? Vamos conhecer o primeiro? Vamos lá, vamos conhecer. Saúde é o nosso maior bem. É por isso que cuidar dela é a coisa mais importante para você e para nós da Vitamedic Indústria Farmacêutica. São 44 anos de história no mercado e milhares de corações empenhados em proporcionar, através de nossos medicamentos, a qualidade e tecnologia que você precisa na hora de cuidar da sua saúde. É a nossa missão cuidar de você. Vitamedic. Saúde e bem-estar em todas as fases da vida. É um prazer e uma alegria muito grande da Vitamedic se integrar e participar desse grande evento que é o Rally dos Sertões, uma competição que já está no calendário nacional, né, nos grandes eventos esportivos e automobilísticos do país. E para a Vitamedic é muito importante associar a sua marca a esse evento que, inclusive, né, corta o país, tem uma conexão muito grande com as comunidades, porque muitas vezes também faz ações e no decorrer do rally acontecem ações sociais muito interessantes. Portanto, para a Vitamedic é uma alegria muito grande que expõe sua marca para um público muito diversificado, desde os esportistas até as pequenas comunidades. A Vitamedic foi mais uma grande surpresa, né, na montagem aí desse desafio. Realmente as conversas foram muito rápidas e mostrou ser mais uma grande coincidência, né? Eu que sou de uma família de médicos, né? Na verdade, meus pais são médicos, minha esposa é médica, meu sogro, minha irmã, enfim. Tem uma quantidade enorme de médicos na família. A gente veio fechar essa parceria justamente com uma gigante, né, da área de saúde, uma gigante que leva saúde aí pelo Brasil todo. Então, tem um significado muito grande isso para mim. Eu acho que eu não aceitaria de forma alguma ter
ter um parceiro que fosse simplesmente pela parte financeira, né? Para mim tinha que significar muito mais, para mim tinha que ter uma sinergia, uma confiança, né? Isso tem que ser recíproco. E foi assim com a Vitamedic, né? Que muito mais do que ser nosso grande parceiro nesse desafio, veio para batizar, né? Esse time que está sendo montado exclusivamente para o desafio Um por Todos. Então, a partir de agora é Vitamedic Rally Team, né? Com muito orgulho, com muita alegria. E é bacana porque a gente está falando de rally, de competição, de estratégia, né? E isso precisa de potência, né? Desempenho precisa de potência. Que entra mais um pouquinho ainda desse todos por um que estão acreditando no projeto. É isso aí. Vamos descobrir de onde vem essa potência? Vamos lá. Olá pessoal, me chamo Márcio Medina, sou CEO da SF Chips e como todos vocês já sabem, né, ao menos aqueles que participam do segmento automotivo, a SF Chips é uma empresa conhecida já por esse pioneirismo e pela aceitação dos maiores e mais desafiadores eventos, né, competições esportivas, e com grande honra e prazer vamos participar através do nosso parceiro e um grande amigo meu pessoal, Youssef Haddad, desse desafio Um por Todos, que vai ser uma categoria inédita e realmente surpreendente no Rally dos Sertões. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar, todas as marcas envolvidas estão extremamente engajadas e sabedoras da capacidade que esse projeto tem em retorno de mídia e também em inovação. Então a gente tem marcas aí como Mitsubishi e tantas outras grandes indústrias e empresas do segmento e fora dele que acreditam que realmente vai ser um projeto inovador, mas sobretudo inspirador. Então faz o seguinte, não perca, Youssef Haddad, desafio Um por Todos, Rally dos Sertões e Youssef SF Chips. Vambora galera, até lá, abraço! Grande Márcio, como que as coisas se ligam, né? Eu conheci a SF Chips, né, pelo nome e pela credibilidade, a gente sempre sabia que era a empresa pioneira e de maior sucesso no segmento de reprogramação, mas conhecia muito pouco, né, do Medina, né, e a gente começou
o projeto da Triton Sport R. Quando a gente começou o projeto da Triton Sport R, o carro, os primeiros testes, os primeiros ensaios, era com o carro totalmente original. E a gente percebia que precisava realmente de um algo a mais, precisava daquele tempero, daquela potência, né? E foi quando a gente se aproximou do Medina, e logo no primeiro telefonema, ele foi muito claro, ele falou: Wilson, me dá a chance que eu vou resolver o que está faltando nesse carro. Tá bom, vamos lá. E marcamos, né, de fazer um primeiro ensaio, fazer um primeiro teste aqui na nossa pista em Mogi Guaçu. Cheguei lá, eu falei para o Márcio, você quer dar uma volta antes no carro, sentir como o carro está? Ele falou: não, você já sabe como que o carro está, não sabe? Eu falei: sei. Ele falou: então espera um pouco. E ele, de cara, foi lá e fez o primeiro software para o carro, e eu saí com o carro, e confesso que na hora que eu coloquei a segunda marcha, acelerei o carro, eu levei um susto. E aí eu pensei comigo: eu vou andar um pouco mais, vai começar a esquentar, vai começar a soltar fumaça, não é possível isso. E não acontecia, né? A temperatura estável, olhava no retrovisor, a fumaça normal. Eu falei: não é possível, cara. A gente esperava tanto chegar nesse ponto e foi tão rápido assim. E realmente foi, né? A gente, claro, que desenvolveu muito, né? E a SF Chips continua até hoje evoluindo esse projeto, mas o cartão de visitas nos deu uma confiança, uma credibilidade, a ponto de ligar para a Mitsubishi e falar: ó, o carro agora está pronto. Então, quem que eu ia esperar, né? E 3 anos depois, praticamente, eu me tornaria um membro da família SF Chips, né? Então, aquela visita, aquela primeira contato com o Márcio Medina pela Sport R foi mais um elo de ligação. Então, olha que loucura, né? Sem estar ensaiando nada, mas lembrando aqui toda essa história. Então, assim, não podia ser diferente. Então, assim, a SF Chips não vai estar só um adesivo no carro, né? O carro vai com o desenvolvimento da SF Chips, o carro vai com o pedal Aerobuster, o carro vai com os protetores SF Chips. Então, me dá muito mais confiança de performance, ter tudo isso, exatamente. Então, mais um elo, mais uma ligação aí que sintetiza esse projeto. Os parceiros, né, que acreditaram em você, que acreditaram no projeto, mas é bom lembrar que você não começou hoje, não é o seu primeiro projeto, né, nos Sertões. Tem toda uma história de 10 anos atrás, quando você corria em dupla. E eu acho que é, no mínimo, desafiador e um pouco diferente também. Um pouco não, muito diferente para você fazer essa corrida sozinho. Mas eu quero saber, e teve algumas pessoas que também perguntaram no chat, como é que está essa sua relação com o Giga depois de 10 anos você correr sozinho agora? Durante o vídeo, eu estava olhando aqui o chat e vi uma mensagem do Giga, né? Eu falo que, assim, não é um final de um casamento, eu acho que é uma história de 10 anos e 3 títulos nos Sertões e tantas realizações no Dakar. Então, assim, vamos perguntar para o Giga, vamos ver o que ele acha disso, né? Vamos lá, vamos saber então. Olá, eu sou o Giga Spinelli, piloto de rally. Queria contar para vocês que eu considero o Youssef uma pessoa extremamente competente, dedicada, experiente, resiliente, corajosa e, sem dúvida nenhuma, vai conseguir fazer esses Sertões navegando e pilotando da melhor forma possível, com muita garra, com muita vontade de chegar até o fim e fazer muito bem feito o que ele está se propondo. Boa sorte, Zé! Acho que muito do que eu vou fazer dentro do carro é o que eu aprendi com o Giga, principalmente, né, que é o maior parceiro meu, mas também não posso esquecer o Jean Azevedo, Maurício Neves, Reinaldo Varela e tantos outros pilotos que eu tive a oportunidade de estar do lado e aprendendo, né? Eu sempre brinco que você está navegando, você tem que olhar tudo, né? Você tem que olhar a planilha, você tem que olhar os aparelhos, você tem que olhar a estrada, mas sempre dá para dar uma espiadinha ali do lado e aprender um pouco. Então, um pouco que vai estar, eu vou estar sozinho no carro,
mas vou estar lá na memória e vou estar usando muito do que eu aprendi com esses grandes professores, né? Eu falo que eu tive a alegria de navegar para os melhores pilotos do Brasil, e isso me orgulha muito, principalmente o Giga, que também me apoiou desde o início, desde a hora que eu falei, Giga, não conta comigo para esse ano, eu vou colocar isso em frente. E ele foi uma das pessoas que realmente mais apoiou, mais colocou pressão para que as coisas acontecessem. Inclusive, todo o carro vai ser preparado, já está sendo preparado na Spinelli Racing, né, sob direção lá do André, que trabalhou comigo muitos anos, né, o Cleiton, o Adriano, todo mundo lá, mas né, abaixo aí do Giga, que tá com a gente, está apoiando nesse projeto. Muito, muito, muito legal. E além do Giga, né, que deixou a pergunta no site, tem muita gente mandando pergunta, então separei algumas aqui, vou fazer algumas perguntas aí, inclusive, pessoal, quem quiser, vai mandando pergunta aí que a gente está vendo aqui, está separando as perguntas para fazer. O primeiro é o Bruno Carbinato, ele deixou um recadinho para você, ele falou que ele não conseguiu vir presencialmente aqui assistir a nossa live, mas ele gostaria de saber mais sobre a manutenção dos veículos no rally, como que acontece. Cara, é uma pergunta bem interessante. A gente usa muito o sistema aeronáutico, né? O que é o sistema aeronáutico? A manutenção preventiva. Então, cada componente do carro, a gente já tem, em função dos testes de durabilidade, quantos quilômetros esse componente dura. A gente tira uma margem de segurança e faz a troca preventiva. Então, assim, não espera a peça quebrar para trocar. A gente já tem, inclusive, já estamos trabalhando nisso, numa planilha que vai definir cada componente que vai ser trocado a cada noite de apoio. Inclusive, vou até furar um pouco aqui a sequência, né? Preciso falar sobre a equipe Braço Curto, que me recebeu, e a equipe que vai estar comigo durante o rally, ou eu vou estar com eles, né? Queria muito mandar um forte abraço ali aí para o Mário Marcondes, que me deu um telefonema inesperado e falou, Yusuf, eu queria você aqui com a gente. E aí eu não entendi muito, né? Não é uma equipe de prestação de serviço. E ele contou até um pouco da história nossa no rally. Eu tive a felicidade de fazer o contato dele no rally, o primeiro carro que ele andou, e ele falou, não, eu quero ter você aqui com a gente. Então, mais do que estar na equipe, né, eu vou estar com amigos e vou estar com 2 engenheiros na equipe que trabalharam comigo, né? Então, um abraço aí para o Ives e para o Lucas. O Ives, inclusive, meu bicho na faculdade, e o Lucas, um grande amigo de vários anos. Então, para isso vai me dar uma tranquilidade muito grande, que eu sei que eu vou estar entregando no final do dia o carro na mão de pessoas de excelente capacidade, de muita experiência e de muita confiança. Várias histórias, né? Dá para fazer um documentário, inclusive. Começando pelas histórias de antes, durante e até depois. Exatamente. Mas tem mais algumas perguntas aqui. Uma delas é bem interessante, do Carlos. Ele falou que imagina que deve ter inúmeros convites para navegar, né? Porque, afinal, você é um dos mais consagrados navegadores da atualidade. Muito bem, Carlos. E o que te leva a navegar, a negar esses convites e resolver encarar esse desafio de estar sozinho? Carlos, é uma pergunta interessante, né? É um pouco do que eu falei no início da live. Realmente, eu tenho essa alegria de sempre receber excelentes convites, além de grandes projetos, de grandes amigos, de excelentes pilotos, mas é o que eu falei, eu precisava sair da minha zona de conforto. Para mim, aceitar um convite de navegar é a parte mais fácil, né? É o que realmente eu fiz por todos esses anos, é o que, para mim, é muito simples, né? Não menosprezando a navegação, muito pelo contrário, é extremamente complexa, mas já foram 13 sertões navegando. Então, eu não me sentia mais motivado para isso, sabe? Eu não era aquele negócio que falava assim, pô, eu quero, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ganhar. Eu precisava de alguma coisa que realmente me balançasse. E aí o desafio Um por Todos foi esse projeto. Eu acho que eu sempre tive esse sonho, né, de um dia mudar de banco. Só que eu esperava mudar de banco e que o banco direito continuasse lá.
e não mudar de banco e quando vê, sumisse o banco do navegador, né? Então, até para os navegadores não ficar bravos, né? Tem um grupo no WhatsApp só de navegador. E aí eles começaram a falar, pô, você está acabando com a nossa profissão, falando que o piloto não precisa mais do navegador. E eu falo para eles ao contrário. O navegador não está precisando mais do piloto, né? Porque eu sou navegador. Então eu estou tirando o piloto, eu não estou tirando. Também como é difícil. Exatamente, eu não estou tirando Olha só, gente, eu não estou tirando o navegador, eu estou tirando o piloto, tá? Estou brincando. Não está tirando nenhum dos dois. Vamos arrumar uma briga aqui. Estou brincando. Então eu não vou me complicar com nenhum dos dois lados, entendeu? O Yusuf segue navegador, o Yusuf segue piloto e os dois são extremamente importantes e são funções que se completam aí dentro do carro. Falando nisso, teve uma pergunta aqui que até faz um pouco parte disso que você falou, da Helene Fornari. Ela falou assim, eu queria saber se as suas mãos vão estar no volante, como será a visão da planilha? Cara, esse para mim é um desafio enorme. Montar o painel do carro, né? A gente já vem discutindo isso, né? Cada vez que eu tenho oportunidade de estar no carro, eu sento e fico imaginando aonde colocar cada aparelho, né? Porque eu vou ter que estar olhando o computador de bordo do carro, vou ter que estar olhando o roadbook, vou ter que estar olhando o odômetro, vou ter que estar olhando o GPS, mas eu também preciso olhar para frente, né? Então, esse é um desafio. Que eu vou usar, basicamente? Eu vou estar usando um roadbook de moto, que é o mesmo aparelho que quem corre de moto usa, né? Que é um rolinho que a planilha vai passando nesses dois rolinhos, e eu vou com o controle no volante. Então, através desse botão no volante, eu vou conseguir ir rodando a planilha, né? A planilha vai estar um pouquinho do lado direito aqui no meu raio de visão, e também vou ter que achar aí a melhor posição para cada aparelho. A gente já está com isso muito bem pensado, mas realmente a gente agora aí começa essa fase de preparação do carro, de posicionar efetivamente tudo, vamos para a pista, vamos testar. É natural que vai ter um ajuste, vai ter um reposicionamento desses aparelhos, mas vamos ter que achar realmente o melhor cenário para conseguir fazer tudo e olhar tudo ao mesmo tempo. O Ricardo, ele quer saber, ele até brincou um pouquinho aqui, ele falou engenheiro mecânico, diretor de prova, navegador e agora piloto. O que vai faltar você fazer nesse rally? Vai trocar o pneu também? Espero que não, mas já fizemos bastante, né? Trocar pneu no rally é uma coisa bem comum, né? E que eu quero evitar ao máximo fazer isso, porque normalmente você faz em dupla, né? Fazer sozinho vai ser puxado. Já treinou para saber mais ou menos? Já treinei muito em dupla. Ainda não comecei a treinar sozinho. Já tenho em mente a sequência, mas assim, respondendo até a pergunta, eu acho que eu já realmente fiz tudo. Acho que ele foi muito feliz, né? Equipe, navegador, agora pilotando, direção de prova. Eu falo que assim, eu literalmente me tornei um profissional de rally. Então eu não falo que eu sou um navegador profissional, um piloto profissional, um diretor de prova profissional. Eu sou, cara, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer. Então não tem muito o que inventar. Mas é o seguinte, se surgir qualquer coisa relacionada a rally, qualquer vaguinha, lembra de mim que eu estou mandando currículo. É isso aí. E aproveitando, né, sobre essa dificuldade que você comentou, né, que tem toda essa preparação, uma outra pergunta que a gente tem aqui é como você acha que vão ser, quais as dificuldades que você acha que você vai ter, né? Pilotagem, navegação ou até na troca de pneus. Como que você acha que você vai levar esses desafios para a hora da corrida? Realmente a dificuldade vai ser fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que assim, a gente está fazendo todo um trabalho prévio para o rally. Eu às vezes pergunto, o que vai ser mais difícil, pilotar ou navegar? Na verdade, vai ser fazer isso ao mesmo tempo, né? E achar um equilíbrio, né? Entre a hora que eu vou ter que diminuir um pouco o ritmo para prestar atenção na planilha, ou a hora que eu vou poder andar um pouco mais forte, porque eu vou ter confiança no roteiro. Então, realmente, eu acho que mesclar muito isso. E uma coisa que para mim é muito, muito importante, pensando quando eu corria de dupla, é manter a constância. Quando você está em dupla, é natural um cair um pouco o ritmo e o outro ir lá e falar, vamos lá, acorda aí, volta para o jogo. Né? E eu vou estar sozinho. Então, assim, eu vou ter que me cuidar muito
para não oscilar tanto. Então, assim, me chamar a atenção o tempo todo. Então, todo o trabalho que está sendo feito, né, toda essa mentalização é muito focada nisso, em manter a concentração 100% do tempo. Porque a gente sabe que o rally, o tempo todo é risco de você jogar o rally no lixo. Né? Eu brinco, né, eu faço uma conta com todo mundo, são aí 7.000 quilômetros de rally. Você pensar em 7.000 quilômetros de rally e você colocar uma curva por quilômetro, são 7.000 chances do rally dar errado. Então, são 7.000 momentos que eu preciso estar com a atenção máxima. Tem até uma pergunta que talvez entre um pouco disso que você falou também, que é da Eliane Silva. Ela quer saber, para você, qual é o maior desafio por ser um Sertões tão extenso como vai ser esse, né? Eu até queria que você falasse um pouquinho de como vai ser a prova, porque é um Sertões extenso esse ano. Não é um sertão extenso, né? É o maior rally do mundo e a maior edição do Rally dos Sertões. Olha que escolha que eu fui fazer para esse desafio, né? Começou com o pé direito. Exatamente. Mas, assim, eu acho que a gente já tem experiência, principalmente no Dakar, em provas longas, né? Claro que essa edição vai levar tudo ao extremo. Parte física, parte psicológica, a parte mecânica. Começa onde, né? o rally? O rally larga em Foz do Iguaçu, cruza o Brasil todo, né? As 5 regiões, então larga no sul, vem para o sudeste, centro-oeste, nordeste, termina no norte, termina no Pará. Então o rally vão ser aí, um dia de prólogo, 7 dias de prova, 1 dia de descanso em Palmas e mais 7 dias de prova. Então realmente é o extremo do extremo. Essa é uma edição aí que o do Sax, junto com o Edgar Fabre, prepararam. Eu estou louco para ver, eles vão fazer lives aí nos próximos dias contando mais detalhes de cada dia. Mas realmente é um rally que vai ter de tudo, né? Porque você vai largar de uma região agrícola, né, no sul do Brasil, você vai cruzar estado de São Paulo, você vai entrar no Mato Grosso do Sul, região muito forte na parte de pecuária, então tem estradas muito características. Depois você vem para o deserto do Jalapão, que realmente é onde, na minha opinião, nós vamos ter aí os momentos mais difíceis do rally, né? Então, depois de Palmas, logo de cara, saindo do dia de descanso, a gente entra no Jalapão. E por que ele acaba sendo um dos mais difíceis? Na verdade, vai ser o dia mais longo. E o Jalapão, ele tem as areias, né? Então, assim, não é só o dia ser longo, é o dia ser muito difícil. Então, realmente, você tem que se preocupar em não quebrar o carro, você tem que se preocupar em não superaquecer o carro, você tem que se preocupar em não atolar. Então, assim, é um dia que vai te levar ao extremo, numa temperatura absurdamente alta, né? Então, realmente, precisa estar com tudo em ordem, precisa estar com a cabeça em ordem, e depois vai entrar no Piauí, vai para o Pará. Então, assim, vai ser um rally muito complexo, um rally que vai testar todas as capacidades dos competidores e também do carro. Principalmente o psicológico, né? Exatamente. Eu falo que, claro que você precisa estar tudo muito bem, mas eu acho que é um rally de cabeça. É um rally que vai ganhar quem tiver a melhor capacidade mental de entender que é um rally muito longo e que é um rally que é muito fácil perder. Mas ganhar, primeiro tem que chegar até o final, né? Eu falo sempre, se não cruzar a linha de chegada, não tem resultado. Com certeza. E é até bacana você falar sobre isso, né, de ser um dia longo, porque, querendo ou não, quando você está com uma pessoa do seu lado, você está ali, né, tem uma pessoa te fazendo companhia, está falando com você, mesmo que seja explicando da planilha, e dessa vez você vai estar sozinho, não vai ter essa outra pessoa ali se você estiver cansado, se você estiver com sono, você com você ali na hora, né? Sem dúvida. Tanto que uma preocupação que eu tenho são com os deslocamentos, né? Só para o pessoal entender o rally, quem não é do rally, você tem sempre um deslocamento inicial, onde você sai da cidade base e vai até a largada da prova, esse deslocamento normalmente por asfalto, e aí você corre a especial, que esse ano vai ter em média 350 quilômetros, e aí sim é valendo, é cronometrando. No final da especial você tem mais um deslocamento final até chegar na próxima cidade. Qual que é a minha grande preocupação? Esses deslocamentos.
Por quê? Porque é onde naturalmente você relaxa, é até onde é baixa adrenalina, mas você está numa rodovia, tem deslocamentos aí de 200 quilômetros. Então, realmente, é manter a concentração sem ter ninguém para dividir o volante, você tem ninguém para conversar. Realmente é uma prova que vai exigir muito nisso também. Mas a gente vai estar aqui torcendo. Ainda bem. O Lourival, ele mandou assim, que o ideal é você pedir conselhos de pilotos de moto e de quadriciclo para entender como eles gerenciam a navegação. Que existe planilhas técnicas de marcação, se você já chegou a fazer isso ou pensa em fazer isso, é uma dica que ele deu. Bacana. Grande Lourival. Lourival é um dos professores aí do Rally, um grande navegador, um amigo também. Já estou fazendo isso, Lori, já venho conversando com alguns pilotos de moto, tá? Também venho conversando com alguns pilotos que fizeram o Dakar correndo no mesmo formato que eu. Então, claro que eu acho que toda a experiência é válida. Já recebi dicas preciosas, inclusive de qual que era o melhor roadbook para usar, qual que é a posição, como usar. Eu acho que assim, o Rally apesar de ser uma competição, você faz muitos amigos, né? Então, estou aproveitando agora as amizades para sugar um pouquinho aí dessa experiência, porque infelizmente eu não vou conseguir fazer nenhuma prova pré-sertões dessa forma. Então, vai ter que ser de cara, né? E de quem que o CF está aqui sugando, né, as informações, pode sugar dele também, gente, porque 10 anos não é pouca coisa, não. Tem bastante coisa para ensinar, né? Falando um pouquinho aqui, vou até te mostrar para a gente dar um oi para o Alexandre. O Alex, ele mandou, vamos para as cabeças. Tem um significado isso aí? Cara, provavelmente o Alex Cola, um grande amigo, acho que vamos para a cabeça, vamos para cima, né? Vamos tentar andar na frente. E quando eu falo andar na frente, assim, é um rally que tem que terminar na frente. Então, realmente, assim, a gente vai correr, o objetivo principal é terminar a prova, mas também já vou deixar claro que ninguém vai para passear, né? Claro que dentro da condição de pilotando e navegando, a gente vai tentar andar o mais forte possível. O Giga mandou mais um sucesso, Zé. Estamos juntos mais uma vez, embora que dessa vez só você dentro do carro. O Fábio mandou parabéns, Youssef, Fábio Grande, um exemplo de dedicação para todos nós. E o Dalma mandou desafio de gente grande. Vai fazer bonito lá. Espero, obrigado a todos. Acho que todos os amigos aí do Rally, que realmente desde sempre, claro, que vamos chamando de louco, vamos falando como é que você vai fazer, mas o apoio, a torcida, isso tá muito bacana e está deixando a gente bem motivados. O Gabriel mandou aqui também, falando que ele está fascinado com o desafio e que a comunicação que você está trazendo para mostrar esse desafio está muito boa, né? Ele quer saber se ainda dá tempo de ter a empresa dele com a gente aqui. Opa, boa pergunta. Dá tempo, tá? Na verdade, só entrar em contato com a gente. Nós estamos... Esse desafio de viabilizar a prova é um desafio bem complexo. A gente está lutando dia a dia com isso, né? Um verdadeiro pré-rally bem complexo. Então, assim, entre em contato com a gente, dá tempo. E nós vamos estar realmente fazendo uma comunicação diferente, né? Vamos estar com toda a equipe aí do Rodrigo Biasi, com o Adilan, com o Tiba, com o Lucas, com todo mundo. Inclusive, vão estar indo comigo para a prova. A gente vai fazer uma cobertura muito diferente, né? Num estilo realmente de um reality show. A ideia é trazer muito conteúdo para quem está em casa, interagir bastante, né? Inclusive, nós vamos fazer umas brincadeiras aí no sentido de ter a GoPro como um companheiro dentro do carro e a gente conversando com as câmeras sempre que possível. Então, vai ser muito bacana e as empresas ainda que querem estar conosco, tem espaço ainda. Só falar com a gente. Aí, Giga, te trocou por uma GoPro, tá vendo, né? Tem bastante pergunta. Eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas tem uma pergunta legal aqui que o Cezinho Pereira falou: como é que vai ser a sua parte nutricional durante todo esse período do Rally? Boa, Cezinha. Cezinha, mais um grande navegador. Cezinha, acho que tem um trabalho grande aí, né? A gente já vem fazendo todo um trabalho pré-sertões. Eu falo isso sempre, não adianta achar que se resolve lá dentro,
né? Ninguém é herói. Então a gente já vem fazendo um trabalho tanto da parte de alimentação quanto da parte física, e a gente vai para uma dieta bem específica durante o rally, né? Trazendo muito da experiência nossa de Dakar. Eu vou ter que montar algumas condições no carro, né? Então a gente tem um sistema de alimentação dentro da prova a cada 1h30, sem parar o carro. Qual que é a minha sorte, Cezinha? Como eu não vou ter o banco do navegador do meu lado, eu vou conseguir deixar praticamente um banquete ali do meu lado. Então, claro, é uma questão de carbogel, de barrinha, tem toda uma dieta preparada para cada dia, e eu vou ter que também me policiar para isso, né? Porque normalmente o que a gente fazia nos dias longos? A gente marcava na planilha. Comida, água, porque às vezes você está tão focado na prova que você esquece. E aí você não percebe, mas você começa a ter uma perda de rendimento. Então, é mais uma coisa que eu vou ter que me policiar e eu vou ter que fazer essa gestão sozinha, né? A hora de tomar um isotônico, a hora de tomar água, a hora de comer alguma coisa. Então, realmente, é uma preocupação bem importante. Afinal, são longos dias, né? E a gente falou bastante sobre a parte do apoio dos parceiros que acreditaram em você, né? Que acreditaram no projeto. Mas a Helene fez uma pergunta que eu achei muito bacana, que ela falou: conta pra gente, você tem total apoio da esposa e da família, ou eles ficaram meio resistentes, preocupados? A gente não falou sobre isso mesmo, né? Porque isso envolve, com certeza, o apoio da família. Não, sem dúvida. Acho que para mim, assim, eu sempre tive muito apoio, né, da Gabi, minha esposa, nas minhas loucuras, e eu sabia que essa seria mais uma. E eu falo que ninguém tocou nesse assunto, mas talvez o maior desafio, e ela sabe muito bem disso, vão ser os dias longe, né? Longe dela, longe dos meus filhos, tanto que a gente já está armando para ir para a largada, para ir para Palmas no dia de descanso. Eu acho que essa condição de família, de proximidade, para mim é muito importante ter esse apoio. Então, assim, eu não faria isso, eu não ficaria tanto tempo longe se realmente não fosse um marco, né? Eu brinco que vai ser difícil para meus filhos entender hoje essa distância, né, esses dias longe. Mas também, daqui a uns anos, eles vão se orgulhar e vão falar: pô, foi meu pai que foi lá e fez. Então, para mim é muito importante. Sabe você é o próximo, exatamente, né? Não sei, viu? Vamos pensar nisso mais para frente. Mas vai ser legal. Meus pais vão estar comigo no rally, então vão estar me acompanhando, vão estar ajudando. Já acompanharam outras edições dos Sertões, então vão estar lá junto. Então vai ter um pouco de família lá também, mas a esposa e as crianças vão fazer muita falta, sem dúvida. Muito, muito, muito bacana. Já vai para o céu direto, né? Também a esposa, de aguentar tanto tempo assim. Essas loucuras, com certeza, não é a primeira. Nossa primeira filha, Alice, com 15 dias, eu fui para o Marrocos e fiquei 1 mês fora. Então, já está acostumada, né? Já está acostumada, com certeza. O Emmanuel, ele falou que pilotar e navegar deve gerar um desgaste físico e mental gigantesco, né? É um pouquinho, na verdade, do que a gente falou, de como você está se preparando para isso, mas ele queria saber também se você pode falar um pouquinho do nome dos profissionais que estão te ajudando nessa caminhada, com quem que você foi procurar, até para os pilotos mais novos que estão pensando tanto em pilotar a primeira vez, mas até de talvez fazer futuramente o que você vem fazendo. Se você consegue explicar um pouquinho do que você foi atrás, né? Se foi psicólogo, enfim, quem está te ajudando nisso? Na verdade, acho que precisa uma soma, né? Atualmente, o meu principal foco está sendo a parte física, né? Então, eu sempre tive, ao longo dos anos, e por inúmeros motivos, alguns personagens que eu fui trocando, quando chegou nesse desafio, né? Quando eu entendi a importância, até conversando muito com a Gabi, minha esposa, eu falei: eu preciso... Qual foi o meu melhor Dakar, fisicamente? Então, foi esse, tal. Com quem que eu me preparei, né? Então, eu peguei o Renan de volta, que era um personal que a gente trabalhou lá em 2014, né? Que foi o meu melhor momento físico.
E aí acabei parando de treinar com ele, porque ele foi embora para a Europa, tudo, e agora voltou. E falei, Renan, é o seguinte, cara, você não está entendendo, eu tenho esses horários disponíveis e se vira, entendeu? É aí que nós vamos treinar e tudo. E, cara, ele, de prontidão, entendeu a importância e se adequou. E a gente está fazendo um trabalho aí muito intenso, né, nessa parte. Inclusive amanhã, 6h30 da manhã, na noite mais fria do ano, a madrugada mais fria do ano, a gente vai estar lá novamente treinando. E além disso tem todo um outro trabalho psicológico, tem todo um outro trabalho nutricional. Eu acho que assim, precisa somar em tudo isso para realmente chegar como a gente deve chegar, não só a parte física, mas principalmente a cabeça. E eu acho que muito trabalho de mentalização, né? Simular muito. Eu falo que eu faço uma especial de rally por dia. Então, assim, eu simulo muito isso, eu simulo as situações, eu simulo os problemas, eu preciso estar preparado para cada reação, né? Nada pode ser novidade. Não pode ter nenhuma situação lá que eu não saiba o que eu vou fazer. Claro, a parte fácil é estar dando tudo certo. Essa é a parte fácil. Agora, a gente tem que estar pronto para as adversidades e a gente sabe o que vai acontecer. Não adianta eu me iludir achando que eu vou sentar dentro do carro todo dia e vou sair do outro lado com o macacão limpinho no ar-condicionado. A gente sabe que, infelizmente, o rally é bem mais difícil do que isso. Com certeza. É uma experiência incrível, uma experiência nova. E acho que até o Marcelo, da Tecnodiesel, mandou, se você acha que esse desafio pode ser o início de uma nova categoria que você esteja criando dentro dos Sertões. Marcelo, você sabe que quando eu tive a reunião lá nos Sertões, né, com toda a equipe da Dunas, Joaquim, o Edgar, a Meg, todo mundo, me falaram isso. Falaram, Wilson, nós vamos transformar isso em uma categoria. Eu falei, gente, vamos esperar dar certo primeiro, depois a gente fala disso. Mas eu acho que sim, eu espero motivar mais pessoas, eu acho que realmente quem está afim aí de um desafio diferente nos Sertões, ou melhor, vamos esperar terminar os Sertões e eu conto para todo mundo como foi e aí eu incentivo ou não. Então não vou prometer nada por enquanto, né? E quem quiser acompanhar, né, você nessa trajetória, só acompanhar suas redes sociais, que a gente vai estar mostrando bastante coisa durante o rally, né? Exatamente, não só durante o rally, mas desde já, né? A gente vem com um trabalho intenso, né? O Rodrigão está aí coordenando tudo, então no Instagram, Youssef Rally, no Facebook, Youssef Haddad, a gente vai estar realmente, tem o YouTube que a gente vai estar lançando nos próximos dias, vai ter muito conteúdo, então quem perguntou aí da preparação pré-rally, nós vamos estar contando tudo isso lá, vamos estar mostrando, vamos estar apresentando todos os profissionais que estão com a gente, até no rally. Aí no rally, gente, vem muito conteúdo, vem muita coisa bacana, então segue lá e acompanha, porque vai ser intenso. Ativa o sininho para chegar a notificação e já veio de primeira para não perder nada, né? Exatamente. Vocês podem ter certeza do seguinte, cara, a gente já combinou que vai ser uma comunicação diferente. Deu um pontinho de internet, tá subindo novidade. Com certeza. Eu queria agradecer por toda essa parceria, né, que você vem trazendo com os parceiros, essa sua história, essa trajetória, esse desafio super diferente que você trouxe para os Sertões. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje fazendo a live também. Desejo sorte para você, que aconteça tudo que você esteja planejando. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente também desejou bastante sucesso para você. Está todo mundo ansioso para acompanhar. E muito obrigada pela live de hoje. Acho que foi incrível. O pessoal conseguiu entender um pouco mais sobre o rally e, principalmente, conhecer você e a sua trajetória. Obrigado, Natália. Não podia deixar de agradecer ao Marcelo e o Hugo, aqui do Laboratório de Comunicação, né, por todo esse suporte, por viabilizar tudo isso, toda a equipe do Rodrigo Biasi, né. Acho que é um desafio que a gente não vai realizar sozinho, apesar de eu estar lá dentro sozinho. Agradecer a todo mundo que teve aí a paciência de acompanhar com a gente toda essa história. Tem muita coisa para a gente falar. Realmente, se a gente for se estender aqui, a gente vai longe, né? Mas é isso. Muito obrigado mesmo. E vamos lá, o desafio realmente já começou. Agradecer os parceiros também, né, que
estão acompanhando essa trajetória e quem acompanhou a live hoje também, estava dando todo o suporte. Exatamente, não posso deixar de agradecer, né, realmente a Vitamedic, né, através da Vitamedic Rally Team, que a gente faz nossa nova assinatura a partir de agora, a Mitsubishi Motors, SF Chips, e também, a partir de agora, a gente também fechou uma parceria com a Sparco, vamos estar super bem representados aí com todos os equipamentos da Sparco nesse rally. Vai ser realmente muito bacana e tem muita gente com uma interação e com uma história muito estreita. A gente se vê nas redes sociais e nos Sertões, então. É isso aí, nas redes sociais, para quem tiver oportunidade, a partir de Foz do Iguaçu, para acompanhar um pouquinho do rally pessoalmente, vai até a equipe Braço Curto, vamos lá dar um abraço e conhecer esse carro de perto. É isso, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a live com a gente. Luta